Na aula passada a gente configurou a nossa tela de detalhe para ela passar a salvar os dados no nosso JSON Server, criando um registro novo ou até mesmo atualizando um registro que já havia sido criado. Nessa aula a gente vai fazer a parte visual do nosso layout, ou seja, a gente vai dar uma embelezada aqui no nosso input, colocar um layout grid, organizar elas na tela para de fato ficar um formulário apresentável para o nosso usuário final. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente vai fazer para construir, ou melhor, organizar o nosso layout na tela. Nas aulas anteriores, né, a gente já colocou input na tela, conectamos com o form, né, já estamos salvando dados no back-end, conseguindo atualizar o registro, consultando os dados. Pô, a gente já está com o formulário completo. Essa aula quase que daria para dizer que é opcional e tu pode fazer a organização do layout, né, como tu achar melhor. Mas, vamos lá. Eu quero te mostrar aqui a forma como eu gosto de organizar o layout, quais componentes do Material UI eu gosto de usar para organizar o meu layout e deixar o layout muito simples de ser construído, de ser organizado e ser dado manutenção depois. Bom, como é que vai funcionar então? Vamos lá, eu estou aqui no meu canal, vou voltar aqui para nossa tela de listagem de pessoas, aqui no navegador, nosso projeto já está rodando. Lembrando, tá? Eu sempre deixo o projeto rodando aqui na porta 3000 e o mock de dados também, tá? Já está rodando aqui do lado, que é o nosso back-end aqui, né? Se tu chegou aqui nesse vídeo por acaso, essa aula faz parte de um curso inteiro de React, Material UI e TypeScript. Claro, isso é só as principais tecnologias. Ao longo desse curso, nossa, a gente já passou por tanta tecnologia, por tanta coisa interessante, que eu realmente acho que vale a pena tu voltar lá no começo, acessar a playlist em si e assistir toda ela, porque tem muita coisa bacana. E se tu for um cara novo aqui e ainda não assistiu, beleza? Eu já ia acabar esquecendo, né? Mas cara, não se esquece, dá um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para tu receber todos os conteúdos aqui que eu for publicando no futuro. E claro, para contribuir com esse canal para que ele cresça mais e me incentive diretamente a produzir mais conteúdos como esse, ok? Conto com a tua colaboração aí, se possível, para ti não custa nada fazer isso, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, literalmente não custa nada. O máximo que vai acontecer para ti é que tu vai receber mais sugestões dos meus vídeos aí na tua tela inicial do YouTube, certo? Vai ter mais sugestões dos meus vídeos e outros vídeos de tecnologia de outras pessoas também, não só os meus. Então esse é o pior que vai acontecer para ti. Mas vamos lá, quem é que não quer um YouTube repleto de coisas interessantes, de conhecimentos que tu pode consumir? Então, se tu quiser isso para ti, se inscreve no canal, que, poxa, vai me ajudar bastante aqui desse lado, beleza? Bom, vamos lá. Bom, voltando aqui, eu vou fechar esse terminal. E como é que a gente está com o nosso formulário hoje? Tá? Deixa eu vir aqui no nosso navegador, vou editar aqui o Carlos Silva. E aí, olha só, a gente está com as 3 inputs na tela, né? O e-mail, o Cidade ID. Cidade ID, por enquanto, ele fica assim. Depois ali eu vou configurar, depois que a gente tiver, na verdade, o cadastro de cidades, que é o próximo cadastro que a gente vai construir aqui dentro juntos, eu vou colocar um autocomplete, utilizar o componente de autocomplete para essa cidade. E, cara, vai ficar bem interessante, vai ficar bem massa, tá? Então, nas próximas aulas aí, provavelmente a gente vai ver alguma coisa nesse sentido, tá? Então, tem aqui o cadastro do Carlos Silva e percebe que as inputs estão todas grudadas uma nas outras, né? Eu diria que isso aqui tá feio. Não acho que esteja bonito, né? Assim, visualmente, né? Se eu redimensionar aqui, ele até quebra, mas tu vê que ele quebra aqui de um jeito todo estranho. O que a gente vai fazer nessa aula? Vamos ajeitar esse layout, deixar apresentável, colocar seção, títulos, assim, label nas inputs, né? Deixar elas realmente apresentáveis para a gente poder apresentar esse formulário, né? Para ele ficar bonito. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser dando um distanciamento das beiradas, tá? Porque eu acho que tá muito grudado aqui nos cantos aqui. Eu acho que não é tão interessante assim. Bom, vou voltar aqui para o Visual Studio Code.
que eu vou fazer aqui, ó? Dentro do form, ou seja, dentro desse formulário do form, eu já vou colocar aqui um box, beleza? Vou colocar um box em volta de todas as minhas inputs, por enquanto. Esse box eu vou importar do Material UI. Se eu der uma olhadinha aqui em cima, ó, tá aqui a importação do box. Eu vou reordenar ela mais para cima, ó, para ficar todas aqui em cima, beleza? Vou descer de volta aqui embaixo. E aqui está o nosso box. Se a gente olhar no navegador, não mudou nada, tá? Não é isso que eu quero ainda. O que eu vou fazer para esse box começar a ficar do jeito que eu quero aqui dentro? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar uma margem para ele de uma unidade do Material UI. Vocês lembram o que era uma unidade do Material UI? Olha só, vamos vir no navegador, percebe que ele já deu uma distância, assim como está aqui em cima. E para a gente lembrar o que era uma unidade do Material UI, aqui dentro a gente tem o form, ó, que é o formulário que a gente está criando. Vou expandir ele e aqui eu tenho a div. Então, olha só, se eu der uma olhada, uma unidade do Material UI, ou seja, só o padding, ou a margem, na verdade, que está em volta, ele é 8 pixels, ok? Então, isso é uma unidade do Material UI. Então, só essa margem aqui, por enquanto, tá bom. O que mais eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui mais alguns atributos para auxiliar na composição de layout que a gente vai construir aqui. Quais são os próximos atributos? Eu vou passar aqui um display flex, um flex direction, que vai ser column. O que mais? Vou minimizar aqui o explorador de arquivos. Vou passar aqui também o component, que vai receber um paper. Vocês lembram aquilo que eu mostrei para vocês já nas aulas anteriores? Essa composição de componentes do Material UI? Vocês lembram que um componente pode receber propriedades de outro componente, né? Percebe que o Material, o paper aqui, ele já foi importado do Material, tá? Então, a gente tá... O que eu quero? Eu tenho um layout flex aqui com box e tudo mais, só que eu quero o fundo branco por trás e uma borda, certo? Qual componente que tem isso? Se vocês lembrarem, eu já comentei outras vezes. É o paper. O paper tem isso. Eu poderia ter colocado paper por fora e dizer que o componente é o box, ou desse jeito que a gente está fazendo. Eu vou deixar assim porque tá mais simples, tá? E pro paper, eu vou passar agora um variante que vai ser o outlined, beleza? Porque eu gosto que ele fique só as bordinhas em volta do meu formulário. Vou abrir o navegador e olha só que interessante. Já tá outra visão da coisa toda aqui. Não tá bonito, ainda não tá 100%, tá? Mas ele já tem aqui um paper em volta e tal, né? Tá com as inputs uma embaixo da outra. A gente vai trabalhar toda essa questão aqui de responsividade para as inputs e mudando o tamanho conforme o tamanho da tela, tá? Por hora, tá? Não tá bonito ainda, mas tá no caminho. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Dentro desse nosso box, eu vou começar a utilizar o componente de grid. Vamos lá, o que é o grid aqui no Material UI? Vou abrir o navegador, vou lá na documentação MIUI.com, docs, vai abrir os docs aqui, e eu vou buscar aqui dentro dos componentes um componente chamado grid. Vamos lá, vamos ver onde é que está o componente grid, card, accordion, aqui ó, dentro de layout, ou seja, na seção aqui nos componentes, né, na parte de layout eu tenho box, container, grid, que é o que a gente vai acabar utilizando, eu tenho stack também, image list, hidden, esse tipo de coisa, né? Controle de layout. Vou clicar nesse grid, então, ele vai carregar aqui para mim. Ó, vamos lá, o que é o grid? O grid, ele permite a gente construir um layout altamente responsivo aqui dentro do Material UI, e tudo isso de forma muito bem simplificada, tá? Aqui embaixo ó, a gente já tem um alerta, tá? Que esse grid ele não pode ser confundido com o data grid, que é aqueles componentes de tabela que eu te mostrei uma outra vez, né? Umas aulas anteriores. Então não é aquilo, não tem nada a ver com aquilo, tá? O grid, layout grid é outra coisa, tá? É a forma como tu organiza o layout ali na tela, tá? Aqui ele explica então como é que funciona, basicamente a documentação aqui para tu dar uma olhada, para tu entender como é que funciona, tá? E aqui tem uns exemplos, ó, um basic grid. E olha só, a gente tem aqui ó, um grid container, que é esse espaço em volta aqui, e aí a gente tem um grid item. E aí tem o XS8, né, que ele tem 8 proporções de tamanho. Vamos lá, o layout grid, tá? Como é que ele vai funcionar?
tu vai ter sempre, tá? Tu vai ter uma caixa em volta, que essa caixa em volta, ela é o container. E dentro desse grid container, tu vai ter grid itens. Cada itemzinho é uma caixinha, é um espaço aqui dentro, tá? Claro, tu pode encadear, por exemplo, né? Tu tem aqui o grid container, e aí dentro tu tem essa caixinha, que tem 8 tamanhos. E aí, se tu quisesse, tu poderia colocar dentro dela mais outros grid itens. Daria para organizar dessa forma também. E aí, o que que acontece? O que é esse XS8 nessas coisas que tem aqui? Significa que o container, ok? Tudo que tiver esse atributo container, ele vai ser dividido, vamos dizer assim, em 12 partes. 12 é como se fosse 100%. Então, se eu colocar XS8, significa que eu vou estar ocupando uma certa porcentagem da tela, tá? Dividido por 8. Se 100% é dividido por 12, eu vou ocupar 8 espaços desses 100%, tá? Basicamente dessa forma que é dividido o layout. E aí, por que que eu gosto de utilizar esse layout grid aqui, que de início, assim, talvez possa parecer um pouco confuso? Porque com ele é muito mais prático da gente organizar as nossas inputs na tela. Porque confere que às vezes eu vou, tipo, se uma input tem relação com a outra, eu vou querer que uma fique do lado da outra. Só que, e se a tela reduz o tamanho? Eu vou querer que essa input que está do lado, ela desça para baixo, fique embaixo da outra, né? E assim por diante. Então, com esse layout grid, esse tipo de organização, cara, é muito simples de ser feita. É muito prático de fazer essa organização de layout. Por isso que eu gosto de utilizar esse layout grid. Então, mas vamos aplicando na prática ali, e aí vocês vão ver como é simples. Principalmente para o formulário que a gente está fazendo, como vai ser simples utilizar esse layout, tá? Não tem nenhum mistério. Vamos lá. Se descer mais aqui, tá? Vai ter mais exemplos de tamanhos, né? Então, aquilo que eu te falei da responsividade. Vocês lembram dos breakpoints que a gente tem? Né? O XS, SM, MD, acho que é LG e assim por diante. Bom, aqui, ó, um grid item, ele tem um XS, MD e tu pode ir passando. Ou seja, quando a tela tiver em um tamanho referente a MD, o que vai acontecer com a tela? Quando eu tiver um tamanho MD, aquele meu grid item vai ocupar, por exemplo, 8 espaços. Tá, se eu reduzir a tela, então quer dizer que o MD, se é em porcentagens, né, ele ficou menor o espaço dele. Então eu posso dizer que agora ele ocupa 10 espaços. Tá? Mas vamos entender isso ali conforme a gente for construindo o nosso layout, beleza? Vamos lá, vou voltar para o Visual Studio Code, eu só queria te mostrar a documentação. Como é que vai funcionar? O item mais externo, certo? Vai ser um grid. Então, eu vou colocar aqui, ó, grid. Eu já vou importar ele do Material UI. Tá aqui em cima, ó. Já importou do Material UI, beleza? E esse grid, eu vou abrir, vou fechar ele, ok? Vou quebrar a linha. Esse grid mais externo, ele vai ser um container. Então, eu vou passar um container para ele. Beleza? Agora, dentro desse grid aqui, eu vou passar um item para ele. Dentro deste item, eu vou passar outro item também. Só que o que acontece? Aqui o grid é muito importante entender uma coisa. Tem um grid que ele tem outros grid dentro dele. Diretamente, tá? Não estou dizendo que, por exemplo, tivesse uma div aqui, ou um box, qualquer coisa do tipo. Não, não é esse caso. Se eu tenho um grid que tem outro grid logo abaixo dele, ou vários grids, que vai ser o que a gente vai ter, né? Então, esse grid é um container. Ou seja, se esse grid item tem outro grid item abaixo dele, então ele também tem que ser um container. Tá bom? Então eu posso ter um grid container, eu posso encadear vários grid containers, que também serão grid itens. Como é que vai funcionar aqui? Se tu começar a tentar fazer uma certa semelhança das coisas aqui, tu vai ver que isso aqui vai parecer um pouco uma tabela. A própria tabela do Material UI, tá? Só que a gente não vai usar a tabela aqui porque ela, enfim, não é exatamente adequada para esse tipo de coisa, tá? Mas olha só, como é que a gente vai montar o nosso layout? Eu tenho um grid
que eu preciso dele para começar a organizar o nosso layout. Ele vai estar por fora de tudo. Depois eu vou ter um grid que ele vai significar como se fosse uma linha, tá? Então eu vou ter várias linhas. Em cada linha eu vou ter uma input, ou melhor, eu vou ter uma lista de inputs. Eu posso ter várias inputs uma do lado da outra, tá bom? Então, esse é como se fosse uma row. E como nesse caso ele vai ser uma espécie de row, vamos dizer assim, a gente já pode passar para ele aqui, ó, o direction, que vai ser row. Então, como é que ele vai se comportar? Eu tenho o grid py, tenho várias linhas, eu quero que os itens dentro dessa nossa linha, eles fiquem um do lado da outra, não um embaixo do outro. Por isso que esse nosso alinhamento vai ser row, ok? Para ficar um do lado do outro. O que mais? Dentro dessa nossa row, a gente pode colocar vários itens, ok? E cada um desses itens vai poder ter dentro dele uma input, ok? Uma dessas nossas inputs aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui, ó, 3 vezes e vou colocar as nossas inputs ali dentro. Beleza? Olha só como é que ficou o nosso layout. Ele pode parecer um pouco bagunçado aqui, ó, mas eu tenho uma row, uma input. Beleza? Tenho outra row, outra linha, outra input. Vou minimizar também. Mais uma row, outra input. Se eu vir no navegador, como é que tá ficando? Ó, percebe que eu já tenho uma linha embaixo da outra aqui. Só que, tipo, ele ainda tá feio, ainda tá meio estranho aqui essas nossas... as inputs aqui não tão bonitas, né? Vamos dizer assim. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó, no Visual Studio Code e vou começar a passar mais algumas estilizações aqui. Qual é que é a próxima estilização? Para o nosso grid container, que é o container mais externo, a gente vai dizer para ele que ele vai ter o direction column. Por quê? Porque é basicamente só para a gente confirmar que todos os itens desse nosso container, ou seja, esses itens aqui, eles têm que ficar um embaixo do outro. O que mais que a gente vai colocar aqui? A gente vai passar aqui também o padding de 2. O que é esse padding de 2? Esse padding de 2 vai servir para dar um espaçamento das bordas. Então, se a gente vir aqui no navegador, olha só, percebe que eu já tenho um espaçamento aqui das beiradas. Já está mais interessante aqui. Começando a ficar com a cara de formulário que a gente ia construir lá no início, né? Vou voltar aqui para o Visual Studio Code. Outro atributo que eu vou passar aqui vai ser o spacing de 2 também. O que é esse spacing? Esse spacing aqui vai servir para dar um espaçamento entre os grid itens que tem aqui. Então, ó, se eu vim aqui no navegador, percebe que ó, já está um espaçado do outro. Já não estão mais colados um no outro, né? E aí, vamos lá. Vamos entender agora um pouquinho mais desse conceito, né? Do grid... de ter um grid dentro do outro. Como é que funciona? Então, eu tenho o meu grid container mais externo, como eu já comentei, e dentro dele eu tenho vários grid itens. Esses grid itens aqui, eles podem ser containers também. Por quê? Porque dentro dele a gente pode ter itens também. Então, na nossa organização aqui, o grid mais externo organiza os seus filhos em colunas, um embaixo do outro, e o grid interno vai organizar os seus filhos em rows, um do lado do outro. Então, por exemplo, se eu tivesse mais de uma input, olha só o que ia acontecer com ela. Ela ia ficar uma do lado da outra, tá vendo? E aí, ó, a gente pode colocar mais algumas configurações aqui no nosso grid row para melhorar aquela visualização de uma input do lado da outra. Por exemplo, o spacing, para dar um espaçamento de 2. Então, olha só, as nossas inputs, todas elas já estão com 2, né? Todas elas aqui estão representando a mesma coisa, tá? Aqui o OneForm ele não jogou o dado em todos eles, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o nosso layout ele força aqui de forma simples, vamos dizer assim, que um elemento fique do lado do outro, tá bom?
Outra coisa que eu vou fazer aqui é com relação às nossas inputs, então ao nosso vText Field. Eu vou selecionar todos os nossos vText Fields, ok? Por quê? Porque eu vou, primeiro, quebrar a linha para deixar um atributo embaixo do outro. Vamos ver se eu consegui. Um atributo embaixo do outro. Para cada uma das nossas inputs, das nossas vText Field, eu vou dizer que essas vText Field, elas vão ser full width. Eu vou passar esse full width, que é um atributo booleano, para que a input ela ocupe o espaço inteiro disponível na tela. Então, se eu vir no navegador, percebe que não mudou nada, tá? Isso porque o nosso grid item que está aqui, ele não tem o espaço total definido, né, para ser utilizado. Mas eu posso voltar aqui agora e dentro do nosso grid itens aqui, por exemplo, esse primeiro grid item aqui, vamos imaginar o seguinte, eu quero que ele tenha xs igual a 4. Vou voltar aqui, ó. Percebe que ele já aumentou o tamanho, entendeu? E agora, o que que acontece se eu passar o mesmo xs, por exemplo, para o item 2 e para o item 3? Olha só. Percebe que eles já ocuparam 100% do espaço disponível. Por quê? Vocês lembram que o espaço aqui dentro ele é dividido por 12. Se eu digo que aqui ocupa 4 espaços, aqui ocupa 4 e aqui ocupa 4, completa os 12 espaços. Mas eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa input aqui, ela ocupa, então, por exemplo, 8. O que que vai acontecer? Vai dar pau, basicamente. Percebe que caiu aqui, né? Ela quebrou linha. Porque aqui está ocupando 8 espaços. E aqui está ocupando 4. 8 mais 4 é 12. Então esse aqui tem que cair para baixo porque não deu certo, tá? Então, o ideal nesse caso, né, é eu reajustar as minhas inputs aqui para que as outras duas, então, a soma delas, né, a soma dos outros dois itens passe a ser 4. Porque daí eu tenho o cálculo perfeito, né? Aqui eu ocupo 8, mas aqui eu ocupo 2 cada um, né? Então dá o 12. E esse mesmo comportamento, tá? Dá para fazer com todas as outras linhas que a gente tem aqui. Enfim, montar praticamente qualquer coisa na tela, né? É possível montar praticamente qualquer coisa. Vou voltar no Visual Studio Code, chega de brincadeira. O que que eu vou fazer aqui? Vou remover essas inputs aqui que estão, digamos assim, sobrando, tá? Vou remover esses inputs que estão sobrando, vou tirar umas linhas aqui que estão sobrando também. E agora, vamos lá, vamos falar de responsividade. Como é que funciona a responsividade? Vou voltar aqui no Material UI. Muitos de vocês aí provavelmente não lembram como é que funciona a responsividade aqui no Material UI. Então eu vou buscar aqui, ó. Deixa eu ver, eu até já tenho o histórico, ó. Breakpoints. Olha só, breakpoints, posso descer aqui embaixo, ó. Default breakpoints. Então, os tamanhos padrões. E aqui eu tenho, ó, XS, SM, MD, LG, XL. Como é que funciona cada um desses atributos aqui lá dentro do nosso grid item? Se tu for procurar lá dentro do grid, tu vai ver que tem um atributo para cada um desses nomezinhos aqui, ó. Então, ó, se eu vir no Visual Studio Code, ó, o grid item, o XS está aqui. Eu posso passar, por exemplo, o SM. Ó, vou colocar um aqui. O que mais? Posso passar MD. Vou colocar um também. Posso passar... Qual era o outro? LG e XL. Vou voltar aqui. LG e XL igual a 1 também. Todos os breakpoints que a gente tem disponível estão aqui. Como é que funciona? Quando a tela, por exemplo, for maior que 0 pixel, o valor que for atribuído para o nosso XS ali no grid item vai ser utilizado como tamanho ali do nosso grid item. Quando a tela for maior que 600 pixels, o valor atribuído para o nosso SM vai ser usado pelo grid item na tela. E assim por diante para cada um dos tamanhos. Ou seja, o nosso layout responsivo aqui dentro do Material UI, nesse grid, né, nesse layout grid, vai
estar respeitando todos esses atributos aqui. Então, por exemplo, numa tela pequena, certo? Por exemplo, uma tela de smartphone. Qual é o tamanho ideal do campo? É ideal que o campo ocupe o espaço todo disponível, correto? Então, a gente pode fazer o seguinte: XS, ou seja, o menor tamanho de tela possível, eu vou ter 12. Eu vou ocupar todo o espaço disponível que eu tenho. Lembrando que vai de 1 a 12 os espaços, ok? Quando eu tiver um SM, que pode ser, por exemplo, uma tela de tablet, eu posso dizer que esse cara aqui vai ocupar 8 espaços de tela. Quando eu tiver no MD, posso dizer que vai ser um 6, né? Uma tela mediana, talvez de computador. 6 espaços de tela, aquela nossa input vai estar utilizando. Quando for, por exemplo, um tamanho de tela LG, ou seja, uma tela maior, né, uma tela larga, eu vou dizer que é 4. E nesse último aqui, tipo, é uma tela enorme, uma tela super grande, né? Quem tem aqueles monitores ultra wide, de repente vai conseguir ver esse tamanho de tela aí na realidade, né? Então eu vou dizer que vai ser 2. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Vou abrir o navegador de volta, cadastros, olha só. Eu estou ocupando aqui, deve ser 6, não sei exatamente qual é o tamanho. Mas olha só o que acontece. Vou reduzir para o menor tamanho de tela possível. Percebe que eu estou usando todo o espaço disponível para um campo. Vou aumentar até chegar no SM. Quando chegar no SM, olha só o que vai acontecer. Primeiro que o nosso menu lateral aqui ele ficou aparecendo também nesse exato momento. Talvez nesse caso até dava para deixar ele continuar com o campo grande, mas depois a gente ajeita isso, acho que dá para fazer isso mesmo, né? Porque o menu lateral passa a aparecer depois do SM, né? Enfim. Mas beleza. Ele viu que ele reduziu o tamanho do campo. Ele passou a utilizar 8. Vou reduzir mais um pouco, aumentar, melhor dizendo, o tamanho da tela. Quando ele chegar em MD, olha o que vai acontecer. Aqui ele aumentou o título também, né? Mas tu percebe que ele mudou o tamanho do campo aqui também. Então, ó, a tela está maior, então o campo, a quantidade de espaço que o campo usa pode ser menor. Porque o campo, teoricamente, vai continuar quase do mesmo tamanho. Só que numa tela maior, entendeu? Então, olha só, vou continuar aumentando aqui, vou chegar no LG. Vou fechar aqui o DevTools e percebe que ele reduziu aqui, né, diminuiu o tamanho. Ou seja, no final das contas, quase sempre o nosso campo ele vai ter o mesmo tamanho na tela, independente do tamanho da tela que o usuário estiver utilizando. Isso que é a ideia do responsivo aqui dentro do layout grid, ok? Posso fazer o seguinte, para ficar mais interessante, eu vou abrir o DevTools de volta e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou reduzir o zoom o máximo que eu consigo, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, eu nem consigo simular uma tela XS, né? Então é só a partir do SM. Então, ó, LG, chegou no LG, MD, ok? Ó, LG, vou continuar aumentando a tela, percebe que o tamanho do campo vai aumentando também. Não sei se dá para ver muito bem aí do teu lado. Talvez eu dê um zoom aqui na tela nessa parte na hora da edição. Quando eu chegar numa tela XL, que é tipo extra larga, nem sei se eu vou conseguir. Acho que eu nem vou conseguir aqui. Ou eu já deu a diferença de tamanho ali, ou nem vi acontecer, tá? Então, enfim, moral da história, né? Ele se adapta. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó, porque a gente estava vendo que numa tela SM o campo está ocupando o campo ali, o item ocupa o espaço todo disponível. Quando troca para SM, para XS, na verdade, ele ocupa o espaço todo disponível. Quando troca para SM, ele não ocupa todo o espaço, mas olha só, o menu lateral aparece. Então meio que o campo fica bem mais pequeno, né? Então acho que o campo pode continuar ocupando todo o espaço disponível. Vamos olhar no Visual Studio Code, ó. Eu tenho aqui o XS, que é quando a tela é super pequena, e o SM é quando o menu lateral já está aparecendo.
Então ele também poderia estar aparecendo. Tem duas alternativas que a gente pode fazer aqui. Ó. Primeiro, colocar o 12 aqui, para ele ocupar todo o espaço disponível. Olha só, já está usando todo o espaço disponível que tem. E aí depois ele troca o tamanho do campo, perfeito. Ou tu também pode fazer o seguinte, ó, só apagar esse atributo daqui. Porque o que que acontece? Tu vai indicando basicamente tamanhos. Então, tipo, deste tamanho até um tamanho MD usa esse, mas do MD para frente usa outro tamanho. Do LM para frente usa outro tamanho também. Quando tu não informa o determinado atributo, tu vai dizer, ó, o XS é o menor. E até o MD usa 12. Então, ó, se a gente voltar aqui no navegador, percebe que continua a mesma coisa. Ok? Ó, continua tudo igual, tá? Então, dá para deixar assim. Eu vou deixar desse outro jeito, porque aí tá mais visível, né? Eu tô vendo aqui o que que tá acontecendo. Beleza, responsividade está configurada aqui, eu só vou replicar essa configuração para os outros itens que eu tenho aqui. Para as outras duas text fields, vText field que a gente tem aqui. Se voltamos para o navegador, percebe que todas elas já estão respeitando todo o nosso esquema de responsividade. Tá? Posso reduzir a tela, o formulário bonitinho. Topzera. O que mais a gente vai fazer aqui? Tem mais umas coisas que a gente precisa ajustar. Eu acho que tá faltando a gente ajustar aqui, ó, é colocar um título, tá? Vamos abrir aqui, ó, o nosso projeto finalizado, ok? Vou abrir a tela de pessoas, vou editar um qualquer aqui. E olha só, tá faltando um título. A gente exibiu um título aqui e também uma barra de carregamento, né, que é o nosso linear progress. Então, ó, vou voltar aqui. O que que eu vou fazer para colocar o nosso título, né? Como é que eu coloco o título aqui dentro? Basta eu vir aqui, ó, e colocar outro grid item. E detalhe, esse aqui ele vai ser somente grid item, porque dentro dele a gente não vai ter outro grid, entendeu? Se ele não tem outro grid dentro dele, ele é só grid item, ok? Só que dentro dele, né, nesse caso eu vou colocar um tipografia e vou escrever aqui que vai ser o geral. Esse tipografia, vamos aplicar um variante para ele de H6. O que é esse variante de H6? É o título. Então, ó, se eu voltar aqui, percebe que eu já tenho o título do nosso variante, aqui já tenho o título do nosso formulário, né? Ou melhor, digamos assim, de uma espécie de seção aqui do nosso formulário. Vou voltar para o Visual Studio Code, vou duplicar esse grid item aqui e no lugar do nosso variante, agora eu vou aplicar o linear progress com o variante também indeterminate. Vocês já viram isso a gente configurando antes, né? Então só para ele ficar com aquela barrinha de carregamento aqui em cima. Vamos ver se ele vai mostrar para nós. Ah, sim, eu tô viajando. Tava até mostrando o lugar errado, tá? É aqui, ó. Aqui é o cara certo, aqui não. Aqui, ó. Então percebe que ele já ficou com a barrinha de carregamento aqui em cima. Só que ela tá sempre visível. E vamos lá. Quando é que esse grid item pode estar sendo exibido? Quando a gente estiver carregando o nosso formulário. Vou dar um Ctrl X nisso aqui. Chaves, parênteses, quebra a linha. Is loading EE. Olha só. Se eu volto aqui agora, ó, não está exibindo nada. Mas, vamos lá. Deixa eu vir aqui no network. Se eu fizer o seguinte, ó. Lembra do no throttling? Vou colocar o turtle, aquela super lenta. Voltar para a listagem de pessoas, demora para carregar aqui, inclusive. Terminou de carregar. Vou editar o Alfredo Silva dessa vez. Edito o Alfredo e aqui, ó, tá carregando. Beleza? E aí, ó, só que tem um detalhe importante, né? Tu viu que enquanto tava carregando, deixa eu voltar aqui para tu ver. Olha só, enquanto tá carregando, eu posso digitar na input. Confere que não faz muito sentido. Para mim não faz muito sentido a gente poder fazer isso enquanto o formulário está carregando. Ou a gente não exibe nada aqui para baixo, ou pelo menos a gente desabilita essas inputs, tá? Para não acabar confundindo o usuário. Então, ó, Visual Studio Code de volta. O que eu vou fazer? Dentro de cada uma das nossas vText Field,
eu vou colocar, ó, vou marcar todas elas aqui embaixo e vou colocar um disabled igual isLoading. Como é que funciona esse disable? Tá? O disable é o seguinte, se disable é true, então a input está desabilitada. Confere que se eu estou carregando o formulário, o isLoading é true. Então casou perfeitamente. Quando o isLoading é falso, o disabled é falso também. Tá? Então, ó, se eu voltar aqui, eu vou voltar para listagem, por exemplo, clico no voltar, e aí eu já carrego de volta o nosso item 5. Se eu tento digitar, e ele continua digitando. Ah tá, já sei por que ele continua digitando. Porque olha só, a gente está com o no throttling aqui. Vamos deixar, ou melhor, vamos deixar o no throttling. Vou dar um F5 nisso aqui. Vou vir aqui na listagem. E aí eu vou ativar o Turtle novamente. Por quê? Porque a gente atualizou o texto lá no React, né, o código, mas não deu tempo do Fast Refresh recarregar a página porque a internet estava lenta. Então, ó, vou editar o Juca Silva dessa vez. Clico em editar, tá carregando. Se eu tentar clicar, eu nem consigo clicar nessa input aqui, tá? Então, ou seja, tá funcionando, era exatamente isso aí que eu queria. Beleza? Mas vamos lá. Tá faltando aqui uns últimos ajustezinhos para a gente fazer na nossa input. O que são esses ajustes? Ó, tá vendo que as nossas text fields aqui elas já estão bem configuradas, estão legais e tal, mas eu vou fazer o seguinte, esse placeholder, em vez de eu ter o placeholder, eu vou passar um label aqui. Por quê? Porque o label ele fica mais bonito, ele fica mais interessante. E o cidade ID, em vez de ser um label cidade ID, eu vou passar só a cidade, tá bom? Porque depois eu vou trocar isso para um autocomplete, então vai ficar mais bonito, tá bom? Vou vir no Chrome de volta, vou colocar o no throttling agora, a gente já testou a questão de velocidade, né? Vou voltar para a aba do console. E aí, beleza. Percebe que eu já tenho um título aqui mais interessante, né? Ah, nome completo, e-mail, cidade. Se eu volto, por exemplo, vou criar um novo, ó, nova pessoa, nome completo. Eu clico, ele tem essa animação. Então é bem mais bonito, né? Voltar para a listagem, vou editar Maria agora. E, enfim, eu considero aqui, do meu ponto de vista, mais bonito desse jeito, tá bom? Mas fica aí contigo. Se não quiser fazer, não faz. Um último ajuste para a gente finalizar de vez a configuração aqui de layout. Percebe essa Maria, esse título? E eu tenho o título aqui embaixo também. O que acontece se eu apagar esse título aqui? Percebe que eu troquei de Maria Silva para somente Maria. Vou clicar em salvar e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a gente não vinculou, né? Aqui em cima ele está dependendo daquele nosso state. O que a gente pode fazer? Nesse caso, especificamente, eu acho que é tudo bem. Pelo menos o título que está vinculado lá, eu acho que é tudo bem a gente ficar escutando o onChange da input, tá? Por causa daquela... para a gente poder atualizar o título ali do nosso layout base, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. onChange e o arrow function vai ser set nome e.target.value. Acho que essa aqui é uma das últimas alterações que a gente vai precisar fazer para pelo menos o nosso título ele ficar dinâmico conforme a gente altera o nome da pessoa que está ali. Então, ó, tem o Maria, percebe que ele já trocou aqui, isso porque ele fez uma nova requisição no banco de dados, mas vou colocar aqui, ó, Maria Silva. Silva não, né? Silva. E percebe que não alterou. Não mudou nada. Por que está acontecendo isso? Vamos lá. O que está acontecendo de errado aqui? A gente está vinculando o nosso onChange para o vTextField. Percebe que todos os outros atributos funcionaram. Só o onChange não. Isso aqui tem a ver com o nosso vTextField aqui. Ó. Vou dar um Ctrl clique nele e vamos editar o nosso vTextField. Olha só. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui dentro. Eu tenho aqui ó, o state local do nosso vTextField e a gente tem o vTextField aqui. Só que olha só que interessante. A gente tem aqui onChange e a gente tem aqui onKeyDAO também. Percebe que
aqui a gente tem todas as outras props da input. A gente está deixando disponível para quem está de fora utilizar. Perfeito, né? Legal. E aqui embaixo, e aqui ó, a gente pega o REST. Ou seja, a gente pega todas essas inputs, todos esses outros atributos e a gente passa para o nosso text field. Beleza? Até aí tudo bem. Só que a gente tem então, né, esse onChange e esse onKeyDown aqui. O que que acontece? Nesse caso aqui, ele simplesmente sobrescreve o que a gente está passando aqui. E aí tu deve estar te perguntando aí de repente como é que a gente faz para resolver essa questão. Porque tu quer escutar o onChange do lado de fora da input. Mas tu também não pode deixar de escutar o onChange aqui dentro, certo? Porque tu precisa alterar o state local. Como é que a gente pode fazer? Aqui no nosso onChange e no nosso keyDown depois, eu vou fazer o seguinte, ó. No nosso setValue, eu vou colocar um corpo para essa função. Vou passar ponto e vírgula aqui e vou colocar rest.onChange. Para este onChange aqui, eu vou passar e, que é o evento que eu estou recebendo aqui, eu repasso para ele. Ele está reclamando aqui porque pode ser undefined, esse nosso onChange. Na verdade, ó, aqui ó, pode ser undefined, esse nosso onChange. Então, como é que faz, por exemplo, executar uma função que ela possivelmente é undefined? A gente coloca isso aqui, ó, interrogação e ponto. E aí eu executo a função de fato, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer para esse cara aqui. Então, ó, eu vou passar agora a receber o evento dele aqui, porque confere que em algum momento alguém pode querer utilizar o onKeyDown do nosso vTextField do lado de fora dele. Então, para resolver isso, né, vamos fazer essa configuração. Eu vou recortar isso aqui, vou colocar o corpo de função. No onKeyDown eu preciso executar o nosso clear error, né, aquela configuração, mas eu também preciso executar o onKeyDown do REST. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colar o valor que a gente copiou aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte, ó, colocar um ponto e vírgula aqui e em vez de interrogação, eu vou colocar EE. Então, ó, error, EE, clear error. Ok? Então, dessa forma, a gente continua executando. E depois, eu passo daí da mesma forma como a gente já tem aqui, né? Que é o REST onChange, só que em vez de onChange, eu vou passar onKeyDown. Dessa forma, a gente consegue fazer o que a gente queria fazer aqui dentro e também fazer o que a input padrão deveria continuar fazendo, tá? Eu espero, sinceramente, que isso aqui não tenha ficado complexo demais para ti desse outro lado aí. Eu acho que não, tá? A gente está indo bem com calma aqui, explicando o porquê de cada coisa. Então, eu imagino que não. Se eu voltar no navegador agora, olha só, tô com Maria Silva. Se eu colocar Maria Silvas, percebe que ele já interpretou aqui. E agora eu posso apagar e continuar digitando aqui perfeitamente. Vou salvar. Salvou aqui, ó. Tu viu que ele deu um load bem rapidamente. Deixa eu te mostrar mais de perto aqui. Vou ativar o Turtle. Ok, vou limpar aqui. E cliquei em salvar. Ó, desabilitou aqui para o cara não poder editar enquanto está salvando. Quando ele terminar de salvar, olha só o que vai acontecer. Vai habilitar a input de volta para tu poder continuar editando. Cara, esse formulário tá ficando massa. E aí, o que tá achando? Tá gostando desse formulário? Já conhecia esse jeito de fazer as coisas, vamos dizer assim? Se não, comenta aqui embaixo nos comentários e eu vou ficar feliz demais de saber a tua opinião, beleza? Bom, o que mais que a gente vai fazer agora? Por enquanto, eu acho que a gente não precisa fazer mais nada, tá? Vou desabilitar o No Throttling aqui e vou voltar para o console. Aqui no console eu vou dar um F5, ver se ele vai reclamar de algum erro. Não reclamou de erro nenhum. Vou para a tela inicial. Cara, tá tudo funcionando perfeitamente. Vou trocar o tema, né? Vou trocar para o Dark Mode aqui. Vamos editar o Juca para ver como é que fica. Percebe que continua bem legal, né? Continua funcionando bem legal. Então não temos aí do que reclamar, né? Tá ficando show de bola. Tá, não tá o layout mais bonito aqui com questões de cores, tá? Mas me desculpe, eu não sou o X, só lamento. Então, é isso aí. Dev, eu espero sinceramente que tenha gostado dessa aula.
Não esquece de dar aquele like, se inscreve no canal para dar uma força aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Beleza? A gente se vê na próxima aí. Valeu!